assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre cultura, sobre literatura e o livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. A gente conversa agora com o autor, o sociólogo e empresário Rafael Santos Ribeiro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que foi escrever a Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. A gente está feliz também, né? Falar de cultura, falar de Maria Firmina e literatura, esse universo, né? Esse universo maranhense que envolve cultura, também mistério, né? Fantasia também em muitos casos, né? Isso tudo é muito rico, é de uma riqueza muito grande. Fica até mais fácil, né? De produzir arte, literatura, principalmente dessa forma, não é isso? Olha, fantasia serve para a gente falar da realidade, né? Sempre me perguntam se eu fiz um trabalho biográfico da Maria Firmina. Não, a obra não é biográfica. Eu não tenho amarras com a realidade. Eu procurei desenvolver uma história dentro do universo fantástico, usando a essência da biografia da Maria Firmina. Uma mulher corajosa, vanguardista, uma mulher abolicionista, uma mulher negra, que naquela época já era uma mulher antirracista, antes mesmo do termo existir, ela já era antirracista, né? E usando essa essência, eu coloquei ela num universo fantástico, né? Usando inspirações dos quadrinhos, como do Alan Moore, da Liga Extraordinária, usando inspiração também do universo de Lovecraft, do horror. Eu busquei criar um universo no qual ela fosse inserida junto com algumas outras figuras históricas da história ludovicense e criasse um mistério, né? Uma aventura que ela fosse introduzida e que ela tivesse um mistério para solucionar. E esse grande mistério envolve o nosso maior mito, né? O maior mito ludovicense, aquele que assusta as criancinhas até hoje. Pois é, cara, que coisa maravilhosa, né? Que coisa bacana. E justamente esse título, ele fazendo essa menção a Maria Firmina e também Ameaça Subterrânea. Isso é a serpente, né? Isso. Esse é o grande mistério que envolve a Maria Firmina. É isso que ela vai resolver. Que ameaça é essa? Por que a serpente vai acordar? Né? Quem quer acordar a serpente e por quê? Ela vai ter que resolver esse mistério e ela vai se meter em grandes aventuras junto com outras figuras históricas. E é por isso que eu acho que nossa cidade é muito rica, né? Em histórias, em lendas, e nessa mitologia urbana, que é muito própria nossa, né? Da carruagem de Ana Jansen, da Mãe d'Água, da própria serpente, né? E eu usei tudo isso para compor esse universo fantástico, né? E dentro desse contexto, né? A gente também se utiliza para falar também de aspectos sociais, como, por exemplo, fazer uma crítica ao racismo. Lembre-se que naquela época, ela viveu na época da escravidão, e ela era uma menina negra, ela era uma mulher negra, né, na época da escravidão, e já era abolicionista. Ela era uma escritora, foi a primeira escritora, a primeira romancista brasileira a publicar um livro. E eu ressalto novamente, naquela época, sendo negra, né? Como ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Além disso, em Massaricó, um povoado de Guimarães, ela fundou uma escola que educava igualmente meninos e meninas, né? Considerando que, na época, a educação era separada para homens e para mulheres. E ela estava educando já meninos e meninas de maneira igual, naquela época, tratando os dois em pé de igualdade. Ou seja, antes de haver feminismo, a Maria Firmina já exercia o feminismo ali. Sim, sim, sem dúvida. Ia puxar também esse aspecto, né? Porque além disso, né, além de ela ser uma referência para a negritude, para a literatura também, né? A questão educacional foi um desses aspectos fortes, né? E ela já antevia, né? As questões educacionais de uma maneira mais global. Realmente, como você falou,
a educação ela era, inclusive, mais para homens do que para mulheres, né? Inclusive, era separado e mais para homens do que para as mulheres. Essas formas, né, de machismo, né, patriarcado, que eram muito mais fortes, né? Se hoje é forte, imagine nessa época, nesse período, a gente está falando aí do século XIX, não é isso? Então, as coisas eram bem complicadas, né? Eu queria que você falasse agora sobre influências. É o seu primeiro livro? É uma das perguntas também. E influências para tecer esse texto, né? Porque, muito com certeza, você deve ter visto também, né? Claro, sem dúvida, coisas como Josué Montello, entre outros escritores daqui, que se aproveitam, né, no bom sentido, de aspectos históricos para fazer essa produção textual ficcional, né? Enfim, quais as suas influências? E é o primeiro livro, é isso? É meu primeiro livro. Agora, sobre influências, eu vou falar. Acho que meus pais sempre me incentivaram a leitura. Antes de tudo, eu sou um leitor. Eu adoro ler. E eu acho que todo escritor é um leitor, em primeiro plano. Eu cresci em meio a livros, né? Eu li O Menino do Olho Verde, do Maurice Druon. Eu li A História Sem Fim, do Michael Ende. Li Cazuza, do Viriato Correia, que é muito divertido. Eu acho que na feira do livro passada, fizeram uma programação para resgatar o livro, né, do Viriato Correia, e eu sugiro a todos os ouvintes que procurem Cazuza, do Viriato Correia. É um romance muito divertido, é inspirado na infância dele no interior do Maranhão. Então, é uma história muito própria do maranhense. Eu me vi em várias oportunidades nas imagens do livro. Além disso, mais diretamente, as influências, como eu falei anteriormente, eu estava lendo na época A Liga Extraordinária, do Alan Moore. É um quadrinho em que ele pesca alguns personagens da literatura do século XIX. Por exemplo, a Mina Harker, do Drácula, do Bram Stoker. Ele pega o Capitão Nemo, dos 20 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Pega o Mr. Hyde, do Dr. Jack. E também o Alan Quarterman. E ele junta eles como se fosse uma equipe de super-heróis para combater o mal, desvendar o mistério e combater o mal. Eu achei isso genial, né? Porque além do exercício de metalinguagem, de quadrinhos falando de literatura, é também muito divertido. E além de ser de porta de entrada para as pessoas conhecerem outras aventuras. A partir disso eu fiquei pensando, bom, será que eu não posso buscar alguns elementos da nossa identidade, né, e lançar dentro de uma aventura? Então eu imaginei a Maria Firmina, o Mito da Serpente, a Ana Jansen, o Sotero dos Reis, que é tio da Maria Firmina, e compus, né, uma equipe para mergulhar nessa aventura que eu projetei. E aí eu fiquei, o que eles vão enfrentar? E eu sempre gostei muito de horror, né, de literatura de horror, e eu gosto muito do Lovecraft. E eu coloquei esse Mito da Serpente, né, mesclado com elementos da literatura Lovecraftiana. Então, bolei uma aventura, né, de um mistério em que eles enfrentam o mal. Mas sempre lembrando, escrever fantasia não quer dizer que eu esqueça da realidade. O romance, sobretudo, ele busca entender por que São Luís é o que ela é. No fundo, é isso que eu estou buscando nesse livro. Eu quero compartilhar a minha ideia do que construiu São Luís, né? E ficcionando, a gente está falando da realidade. Sem dúvida, sem dúvida. São várias referências, né, atuais, né, também. Isso aí é maravilha. E, claro, e a gente pergunta porque a pergunta ela é óbvia. Vai ter uma continuidade? O que você já está pensando, né? Claro que o escritor ele está lançando uma obra, muito provavelmente já deve estar pensando em outra. Acontece com você também? Olha, eu estava conversando com uma amiga outro dia que eu escrevo, meus pais são engenheiros, eu escrevo como engenheiro, eu projeto antes de começar a obra, né? Então eu projetei a série Maria Firmina para 3 volumes.
Esse é o primeiro volume, é o trabalho inicial, e eu tenho mais 2 projetados, né? Já estou trabalhando no segundo, a obra já começou, né? Fazendo essa analogia com a engenharia, a obra já começou, eu já estou escrevendo a segunda obra, e já estou em contato com a editora para a gente trabalhar na direção dessa segunda publicação. Se der tudo certo, até o final do ano eu estou concluindo o segundo livro, e em meados do ano que vem eu estou lançando o segundo livro. Maravilha. Rafael, para a gente finalizar, onde a gente encontra o livro? Olha, o livro está disponível na Livraria Leitura do São Luís Shopping, tá? Tem poucas unidades, então quem quiser corre lá para garantir o seu. E também, além disso, no site da editora IP das Letras, certo? Você encontra também o livro lá. Na Amazon, tanto o livro físico quanto a versão dele em e-book está disponível também. E se você colocar no Google Maria Firmina Ameaça Subterrânea, você vai ter outras opções. Magalu, Mercado Livre, várias plataformas digitais estão vendendo o nosso livro. Maravilha, que bacana. E a gente deseja muita sorte, que outros trabalhos venham. A gente está aqui também para divulgar, espero tê-lo de volta para falar de outras publicações também. Acabei de conversar com o Rafael Santos Ribeiro, autor do livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. Rafael, muito obrigado pelas informações. Obrigado, bom dia, Alberto. É isso aí, Mara Nogueira. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. O que é que tem agora, Mara Nogueira? Sessão das 8, Adalberto Júnior, começa já. Você ouve aqui as melhores nacionais no Sessão das 8. Hoje especial para você, trazendo, claro, Isa, Ana Vitória, Sideral, Skank, Daúde, Djavan e muito mais. A melhor programação musical do seu dial é aqui na 106,9. Olha, Mayra, antes tem Rádio Ciência, muita produção científica, tá? A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h02. Fique agora